Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao Beyond Governance, um podcast que vem falar de governança de um jeito informal e descomplicado. Bom, acho que vocês devem estar notando uma diferença aqui nesse cenário, né? A gente mudou de cenário, mas não mudamos de convidado. Como vocês sabem, eu estou aqui com o Leonardo Ugatti, que é nosso convidado especial dessa temporada, que a gente está tratando de inteligência artificial. E o Leonardo tá doido para entrar aqui na conversa. Eu já vou trazê-lo aqui para a conversa, tá bom? Leonardo, eu queria só lembrá-los um pouquinho do que a gente falou no último episódio, né? Que a gente falou sobre como a inteligência artificial afeta as empresas. E no final daquele episódio, né, do terceiro episódio, se vocês ouviram, se não ouviram, volta lá. Mas se vocês já ouviram, vocês vão lembrar que a gente começou a antecipar um pouco a discussão sobre ética. E esse é o episódio que a gente vai falar de ética, né, a ética da inteligência artificial. Eu vou já começar aqui, porque tem muita coisa para falar e o tempo é curto. Mas antes de começar, eu queria contar uma matéria que eu li recentemente e eu achei super importante comentar aqui na abertura desse episódio, porque nos mostra quão evoluída está a inteligência artificial e quão importante é esse assunto, né? E a gente quer aqui que os nossos ouvintes estejam super antenados com tudo que está acontecendo, para que cada um aplique no seu dia a dia da melhor forma possível e as empresas, que são o nosso foco aqui, apliquem de maneira a respeitar a governança, a regulamentação e os princípios éticos. Bom, com isso, eu vou contar para vocês que eu li essa matéria, que é da BBC News, e muito rapidamente, tá? Depois, se alguém quiser ler, é uma matéria que saiu no dia 25/2, agora de 25, tá? 25 de fevereiro. Voltem, se quiserem, procurem aí na internet e que vocês vão achar. Mas a matéria, ela conta sobre alguns microbiologistas que estão pesquisando por que as superbactérias são resistentes aos antibióticos, né? E aí, olha que interessante o que aconteceu. Eles têm ali já algumas teorias, né, desenvolvidas, algumas hipóteses, né, que é a palavra mais técnica para isso, desenvolvidas, e a certa altura, né, essa é uma pesquisa já de 10 anos, tá? Isso é do Imperial College de Londres. E eles têm algumas hipóteses, e a certa altura eles consultaram o Copilot, né? Que, como todo mundo sabe, é a ferramenta de inteligência artificial, como se fosse o agente do Google. Não é isso, Leonardo? É Google, né? O Copilot é do Google, é isso mesmo. São tantas hoje, né? Bom, e o que o Copilot fez? O Copilot devolveu para eles não somente as hipóteses que eles tinham já desenvolvido como explicação, né? Lembrando não, mais interessante, a pesquisa nunca havia sido publicada, então, da onde que o Copilot tirou esta informação? Bom, o cientista mandou um e-mail para o Google questionando se o sistema, né, o Copilot, o agente de inteligência artificial, tem acesso às informações do computador. E o Google confirmou que não. Muito bem. Como é que o Copilot chegou a isso sem um acesso a informações prévias, né, dessa pesquisa científica? E não só isso, ele ainda trouxe uma hipótese nova de solução para o problema. Leonardo, quando eu li isso, eu fiquei chocada. Fiquei chocada por alguns motivos. Porque, de novo, uma das questões de ética e de uma preocupação muito grande da inteligência artificial é a questão da opacidade do sistema, né? Uhum. E isso me levou a pensar, mas como é que o Copilot chegou a esta hipótese sem nunca ter tido acesso a esses dados que foram produzidos pelo cientista que nunca foram publicados, né? E agora eu vou passar a palavra para você, que eu já falei demais, eu sei que você está doido para falar.
Vamos lá, Leonardo. Primeiro, eu tenho que registrar aqui que eu também fiz uma mudança de cenário em relação ao nosso Você ficou último com dia. ciúmes, Fiquei né? com ciúme. Eu entendi, eu entendi. E só uma correção aqui que eu falei que Copilot era do Google, mas na verdade o Google é o Gemini, o Copilot é da Microsoft. Boa, Eu gente, ó, lembrei então na hora vai depois que corrigindo falei. aí É, o Copilot Microsoft. Eu também já não lembrava, já até me isso. confundo. O mais popular hoje é o tal É, do Chat GPT, né? Isso todo mundo sabe, né? Que é da OpenAI. Vamos lá. tem uma infinidade deles ali e obviamente, cada um com talvez com um uso mais interessante para determinado propósito. Sim, E isso, obviamente, tem a ver com a origem dos dados e a programação de cada um desses sistemas. Quando a gente está falando de ética, eu gosto de separar essa discussão em duas extensões, assim, que eu acho que elas são muito importantes. A extensão mais técnica e voltada para como aquele sistema funciona, e isso tem a ver com a origem dos dados que aquele sistema consumiu para chegar a determinadas informações, conclusões e tal. E tem uma outra extensão que é uma extensão do próprio usuário, que é como o usuário usa aquela ferramenta. exatamente. Esses dias, por exemplo, viralizou um vídeo de um rapaz novo, assim, americano, e ele faz uma pergunta para uma inteligência artificial, assim, se fosse para eu destruir a sociedade americana, quais Uau, passos eu deveria tomar? E aí a inteligência artificial, por voz, começa a falar 5 passos que ela entende que seriam passos relevantes para você destruir uma sociedade. Isso é o uso ético da inteligência artificial? Essa resposta que a inteligência artificial deu, ela é uma resposta ética? Só que o que acontece? O default dessas inteligências artificiais hoje, né, até por uma questão de vários problemas e crises que a gente viu ao longo do tempo, é que ela não responde a perguntas dessa natureza. uhum, Perguntas que eventualmente possam ensejar algum tipo de crime, algum tipo de incitação à violência e tal. Mas o sistema, assim como o ser humano, ele é falho. Então, até porque o sistema foi criado por seres humanos, né? Então, isso acaba levando, muitas vezes, a você fazer perguntas diferentes, variações de uma mesma pergunta, até você chegar num resultado que te agrade. E qual é o problema, que eu acho que é o problema mais relevante, assim, dessas IAs, e falando mais especificamente de ética aqui, né? A gente não tem como prever, a gente tem como prever, separando um pouco as coisas, a gente tem como prever o que alimenta o sistema. sim, A gente tem como saber o que alimenta o sistema e até por uma questão de hoje em dia norma, a gente precisa ter acesso à base de dados que alimentou para a gente ver se tiver algum problema, qual é a origem desse problema. Mas a gente não tem como prever como os usuários vão fazer uso desse sistema. E isso leva exatamente. a isso leva a um outro problema, porque aqui a gente está falando de uma situação, né? Esse caso da BBC é um caso super bacana, né? Porque a gente está falando de um estudo acadêmico, tem uma Exatamente. pesquisa envolvida Pesquisa e que ela leva a científica, um novo né? resultado. Aham. Que ela leva a um novo resultado que a gente acha que pode ser muito importante para a pesquisa de superbactérias. Mas existe o outro lado disso. E às vezes, mesmo que você faça perguntas que aparentemente são boas, o uso do output dessa pergunta ele pode ser perverso. Exatamente. Então, por isso que eu gosto de separar essa discussão em duas vertentes, né? A vertente número um é a origem dos dados. Às vezes ela não é uma origem ruim, Uhum, às vezes ela não é repleta de vieses, ela não é feita a partir de dados que podem propagar alguma crença errada ou preconceituosa ou criminosa sobre determinada sociedade, pessoa, etc. uhum. O problema é que o sistema ele também aprende com o próprio uso do sistema, né? Esse era o ponto que eu ia trazer agora, Leonardo. Foi bom que você Uhum, tocou nesse ponto, porque a gente sabe que uma das 4 características essenciais da inteligência artificial, e eu estou aqui me apegando no conceito, né, do livro que eu mencionei para vocês no episódio anterior. Eu até trouxe o livro aqui, mostrei para vocês, que é o livro do Mustafa Suleiman, A Próxima Vaga, que no Brasil eu acho que ele chama Próxima Onda. E ele fala que as uhum, 4 características essenciais é a simetria, a hiperevolução,
o mini-uso e a autonomia, né? E aí, esse ponto que você está dizendo, quer dizer, a inteligência artificial, ela se retroalimenta, né? E na medida que ela se retroalimenta, o que a gente imputa, né, faz diferença. Nós estamos treinando o sistema, né, basicamente. Então, quando você vê o mau uso da inteligência artificial, como esse exemplo que você citou, nós estamos basicamente contribuindo para replicar desvios éticos, vieses no sistema, né? E o sistema vai, quando nos trouxer os outputs, quer dizer, quando cuspir as respostas, vai sempre cuspir respostas a partir de dados que foram nele imputados. Quer dizer, é um ciclo muito ruim, certo? Então, e tem também, né? Cada semana que a gente conversa, a gente tem novidades, e esse é um negócio que está cada dia vivo, né? E trazendo outras perspectivas. Há pouco tempo atrás, eu vi um vídeo também que viralizou, em que uma pessoa, que eu não vou me lembrar o nome, faz uma crítica que ele diz assim: quando você fazia uma busca no Google, por exemplo, ou em algum buscador tipo Bing da Microsoft, você fazia uma busca sobre determinado assunto e ele te voltava 11 mil páginas diferentes com resultados relativos àquilo que você estava buscando. Tá, Então, cabia a você filtrar e avaliar qual daqueles era mais útil para você fazer sua pesquisa, seu trabalho, buscar aquilo que você achava que era interessante ou não. Com a IA, ela te entrega um output, ela te entrega um resultado que, na verdade, é como se ela botasse no liquidificador todo aquele conhecimento a que ela teve acesso e ela entrega para você uma resposta para aquele tema que você fez a pergunta, ou um sim. output para aquele input que você fez. Uhum, Qual é o problema disso? Se você não vai numa segunda camada de entender o porquê daquele output, você muitas vezes acaba tendo uma dificuldade de entender. Tá tocando um telefone aqui, faz parte do mas a arquivo, gente não. desculpa. Olha, eu não tenho problema, viu, Leonardo? Eu não estou ouvindo, só não atender. Ah, A então gente, a tudo gente bem. segue aqui, se você não Ó, atende, pronto. perdão. Imagina. Mas voltando então, qual é o ponto? Se você não vai numa segunda camada de entender o fundamento e a base do porquê disso, você cria possivelmente dois problemas que eu vislumbro. O primeiro problema Hum, é das pessoas cegamente acreditarem no sistema sem compreender o porquê ou a base daquilo em que elas estão acreditando. Esse é o primeiro problema. Então, você faz as pessoas não questionarem. E o segundo problema, como você falou, o sistema se retroalimenta. E não é nem só o problema de retroalimentação, é o problema de alimentação. Por exemplo, também, quando eu também. faço uma pergunta ao chat GPT, ele me pergunta depois se aquela resposta foi útil ou não. E eu dou um feedback ali. E eu posso também dizer por que que ela não foi útil ou por que que ela foi útil. Isso, de alguma maneira, compõe a base de dados do sistema Sim, e faz com que os novos outputs, de alguma maneira, sejam afetados por aquela resposta que eu dei. Qual o exatamente. problema disso? Imagina se eu tenho um grupo de pessoas mal intencionadas que começa a propositalmente alimentar o sistema com respostas que sejam negativas, que sejam erradas. E pensa assim, por exemplo, o Wikipedia, né? O Wikipedia é um sistema que todo mundo pode ali entrar e fazer input de informações, colocar artigos, colocar dados. Se você não tem um sistema em que a governança ali dentro é muito forte, esses agentes externos eles podem acabar muitas vezes afetando e prejudicando o próprio sistema, entendeu? E o E aí, Wikipedia acho que tem uma espécie de uma curadoria das informações imputadas, né? O que não existe nos exatamente, sistemas de inteligência artificial generativa, né? Isso não existe, quer dizer que exatamente. não tem uma curadoria, ao contrário, né? Os próprios criadores da inteligência artificial generativa já cansaram de afirmar que não se sabe exatamente o que sai dali, né? Quer dizer, não é um sistema preditivo a partir de um número gigante, infinito de informações, e não é possível fazer uma curadoria das informações da maneira como a gente gostaria. Aí eu vejo uma questão, né? Hoje, se você olhar a regulação
como ela está se construindo, ela se constrói de uma maneira que você, ao utilizar o sistema, se você tiver uma dúvida ou se você tiver alguma dificuldade, você eventualmente precisa poder conversar com uma pessoa, né? Para a pessoa explicar por que que o sistema está se comportando daquela maneira. Só que você imagina se toda vez que alguém usar o Google e tiver uma dúvida sobre uma pesquisa, ela tiver que conversar com algum funcionário do Google para poder explicar por que que o resultado daquela pesquisa foi daquela maneira. E aqui, por mais que hoje o uso da IA ainda seja mais limitado do que ele vai ser no futuro, ele já é gigantesco. Sim, Então, como é que as empresas vão fazer para ficar compliant, né, para estarem aderentes a essa regra? exatamente. Essa é uma Essa era a pergunta que eu ia te fazer agora, ô Leonardo, porque eu queria lembrar que assim a gente está fazendo essas discussões aqui um pouco mais conceituais sobre, né, o que é inteligência artificial, as características, a questão da ética, mas nosso objetivo aqui é, a bem da verdade, conscientizar, né, as pessoas, os pequenos, médios empresários, é, e claro, né, as grandes empresas também, mas que a gente imagina que estão se cercadas aí de muito mais respaldo, né, jurídico, etc., para poder tá seguros, né, na hora de utilizar o sistema. Mas a gente queria lembrar aqui a todos que existe, né, um programa de conformidade, um programa de integridade que todas as empresas devem, ou pelo menos deveriam, seguir, né? A conformidade, estar conforme, ou seja, observar a regulação, né? A integridade não é uma regulação escrita, é muito mais, ainda que você possa ter regras escritas sobre aquilo, é muito mais o trabalho da ética, né? É muito mais Uhum. ir além do normativo, né? É muito mais pensar no reforço de princípios e no reforço de valores, né? Então, esse ponto que o Leonardo tocou é super importante. Então, como é que a gente contorna, Leonardo, esse problema? Esses problemas todos, né? A falta de transparência, os vieses, essa perpetuação de erros também, que a gente sabe que a gente acabou de comentar, é, e o fato de que, acima de tudo, a inteligência artificial não é capaz, pelo menos até agora, né, de tomar decisões morais, né? E isso ainda cabe a nós, seres humanos atrás da Uhum. máquina. Então, o que que a gente faz aí? O que que as pessoas, o que que esses empresários, o que que essas pessoas que estão começando a usar esses sistemas? Vou pegar o exemplo que você deu na última, eu não sei se foi no último episódio, no anterior, que você fala do padeiro, né? Você falou, então você tem uma padaria, né? E você é um pequeno empresário, e aí você está se aproveitando da inteligência artificial até em vários aspectos, né? Não necessariamente nos agentes de inteligência artificial generativa, né, como os chats da vida, mas enfim, outros. E como é que você faz para se proteger de tudo isso? Conta pra gente, Leonardo. Essa pergunta, assim, tudo aqui, na verdade, tudo tem diversas ramificações, né? Muita gente coloca, por exemplo, conformidade e integridade, né? Compliance e ética dentro de um grande balaio de coisas, como se tudo fosse uma coisa só. É, E a gente está falando, na verdade, de dois assuntos diferentes, como você comentou. Por que que isso é importante? Porque ética, por mais que ela seja sempre, né, e obviamente um prisma pelo qual você vai olhar toda uma organização, uma corporação, ela é um princípio que ela precisa ser seguido por todo mundo, independente do seu tamanho. Conformidade vai variar muito dependendo de como a organização está, do setor em que essa organização trabalha, das leis a que ela está sujeita. Então, assim, de novo, são assuntos que são muitas vezes tratados nas empresas. Política de compliance e ética. O cara bota aquilo tudo dentro do balaio só. A exatamente. primeira coisa que eu acho que é para ajudar, separe as coisas. E redige um E, papel e uma, acha que pronto, cumpriu, né?
eu vejo essa confusão muitas vezes assim, isso se refletindo no comportamento de pessoas. Você imagina, você dizer para alguém que você cumpre a lei, isso é o básico. É o mínimo. Agir de forma é o mínimo, né? Agir de forma ética é o mínimo. Então, as pessoas acabam trazendo esses dois assuntos como se eles fossem interconectados, e ainda que sejam, na verdade, o que você precisa fazer para estar dentro da lei e o que você precisa fazer para agir de forma ética são coisas completamente diferentes. Em um Exatamente. caso, talvez você consiga até utilizar princípios gerais, que é o caso da ética, que vão aplicar para quase todo tipo de corporação ou de empresa. Agora, é, vamos falar, por exemplo, política de presentes, né? Você trabalha numa empresa, no final do ano você dá presente para os seus clientes. É, Você pode dar presente para um cliente que ele é diretor de uma empresa, mas até que ponto isso afeta, por exemplo, a capacidade ou a vontade que ele tem de te contratar? Se o presente for uma garrafa de vinho, é uma coisa. Se o presente for um jantar ou um convite para uma festa, é outra. Agora, se o presente for pagar as férias dele e da família dele, entendeu? É. Onde é que você traça a Aí pode linha? interessar mais, né? Exatamente. Enfim, eu tô fugindo um pouco do assunto, mas eu prometo que eu vou voltar. Não, mas é A questão importante é que, para as assim, pessoas entenderem essa diferença. é, a questão é que eu acho que, nos dois casos, por mais que principiologicamente muita coisa seja parecida, você não tem uma solução de um tamanho que vai servir a todo mundo, Sim. né? Não é, e nem... é, e quando a gente está falando de IA, isso acaba ficando amplificado, porque, de novo, você vai ter as duas extensões que eu falei, né? O uso dela para fins profissionais, e o que pode resultar disso. Então, aí a gente está focado muito no usuário, né? E a outra coisa que é o sistema em si, né? É, e aí, falando nisso, Juliana, eu acho que, assim, eu, é, por que que hoje a gente não tem essa discussão sobre o output dos resultados do Google, mas a gente tem sobre os outputs do ChatGPT? O ChatGPT foi perguntado sobre o assunto XPTO e a resposta que ele deu foi surpreendente. Tem vários artigos assim na internet, Uhum. falando que ele falou para uma coisa ruim da cultura de um país e tal. Porque isso volta um pouco ao que a gente falou agora há pouco, tem justamente esse aspecto de que ele acaba te dando um output ou uma visão sobre aquele tema e, por vezes, tratando aquilo como se fosse uma verdade. E isso vai desde aquela pergunta que a gente brincou, né? Faz para mim um menu de café da manhã. E ele Uhum. faz um menu de café da manhã que reflete o quê? Na verdade, um viés específico de uma determinada demografia de pessoas que trabalham na empresa que programou aquele sistema. É, Exatamente, Como é é. que você foge disso? Como é que o sistema que não é autônomo, ele tem alguma autonomia, mas ele não é um sistema autônomo. Ele não é um ser humano que tem bom senso e que pensa, se eu responder dessa maneira aqui, talvez isso vai incomodar algumas culturas, algumas pessoas. Ele tem Ele não tem essa relativa capacidade. autonomia, né? Exatamente. Ele Hum. não tem essa capacidade de raciocínio. Ele tem uma capacidade de análise de dados que é diferente do bom senso que a gente tem como ser humano. Ah, com Então, certeza. então isso leva a um aspecto que me parece muito importante, que é o aspecto de que, talvez, e aqui estou pensando muito no futuro, mas a gente vai ter não uma inteligência artificial geral que vai resolver tudo, porque se a inteligência artificial ela é uma forma artificial de mimetizar a inteligência humana, a gente vai chegar a um ponto em que ela vai ser falha como um ser humano é. Se já não Pensa é, que né? você é, mas é que hoje você ainda tem a condição de corrigir, Ah, sabe? muito bem. Então, o que eu acho é que em algum momento futuro a gente vai ter não uma inteligência artificial generativa grande que vai dominar e vai fazer tudo o que você puder imaginar na vida, Uhum. mas ao invés disso, outras inteligências artificiais mais setorizadas, que ao invés de fazer tudo para você, vão te ajudar em certos aspectos da vida que você queira. Então, por exemplo, vai ter uma grande inteligência artificial voltada para o setor jurídico e uma outra voltada para o setor de engenharia, uma outra voltada para o setor de saúde, e que talvez a grande beleza dela seja que ela foi muito bem alimentada numa base de certos assuntos específicos e não de tudo, né? Sim. É um pouco aquela metáfora de que quem sabe tudo não sabe nada.
Mas por que que eu estou dizendo isso tudo? Porque como ela é muito dependente das informações que a alimentam, Uhum, se essas informações vierem de todos os lugares, talvez ou ela vai chegar num momento em que ela fica confusa e que as respostas não vão ser tão assertivas assim. Você sabe tanta coisa que você questiona tudo aquilo que você sabe, né? E aí a gente volta lá atrás naquele sei que nada sei. Por que que eu sei que nada sei? uhum. Porque eu sei que tem muita mais coisa para saber do que aquilo que eu sei, né? Obviamente, isso vai levar a problemas de conformidade. Porque se eu começo a colocar outputs que eles basicamente não dizem nada, ou dizem coisas que são completamente absurdas, muito provavelmente alguns desses resultados, e aí volta aqui aquele vídeo que eu falei que viralizou recentemente, uma IA textualmente te explicando como você faz para destruir uma sociedade. É, Essa, aí vem, mas isso aí talvez tenha sido um erro do usuário, porque ele incentivou o sistema a fazer isso. Tudo bem, mas o sistema deu um output que trouxe esse resultado e que permitiu que, se alguém mal intencionado quiser, possa cometer vários crimes ali dentro, entendeu? exatamente. E replicando esse ciclo infinito de inputs inapropriados, outputs inapropriados, que é o que a gente quer fugir. Ô Leonardo, esse assunto da ética tá muito interessante. Dá para a gente conversar aqui por dias, sem parar. Mas nós vamos ter que encerrar, né? Vamos ter que deixar um pouco para o próximo episódio. Se bem que no próximo Bom, episódio, no próximo episódio a gente vai falar um pouco mais do como o que as pessoas precisam fazer, né? O que as empresas precisam fazer para estar em cumprimento. Então, é, a questão da conformidade, né? Que a gente comentou bastante aqui nesse episódio. Eu queria, antes de encerrar, trazer aqui uma fala da minha sócia, a Rita Fernandes, que a gente discutindo muito sobre o roteiro e tratando aqui desse episódio, ela falou uma frase que eu gostei bastante. Queria falar aqui, queria ler aqui para vocês, pedir a licença aqui para ler para vocês. Ela fala o seguinte, que a difusão da cultura ética tende a extrair o melhor das pessoas, combatendo os comportamentos ofensivos, ilegais, discriminatórios ou negligentes com base em motivações intrínsecas e não apenas por comando ou controle ou motivações extrínsecas. Eu acho que isso valida um pouco o que a gente falou aqui, por isso que eu achei interessante trazer. Mas, Leonardo, Jana, queria te agradecer por mais um episódio. Voltamos em imagina. breve, nos vemos em breve, temos mais um, tá? Nosso 5º episódio, vamos falar de conformidade e eu vou encerrando por aqui. Você lembra que no último episódio eu falei para você que você que ia encerrar, né? Você lembra disso? É Que verdade. você tinha que Peraí. decorar aquela fala que eu nunca sei. Eu nunca sei, gente. Não, eu já sei, eu decorei. Se decorou? Se Olha, inscreva no canal, muito bem. deixa o like e compartilhe esse link no YouTube ou com seus amigos. Pronto. E tem mais um, nos acompanhe nas redes sociais. Faltou alguma coisa, não faltou? Faltou. E ouve a gente no Spotify. Ouve a gente no Spotify. Olha aí que beleza. E lembrando, os Quase. links todos estão essas informações todas e os contatos do Leonardo, da consultoria, da minha consultoria, Mazeto e Fernandes, estão lá no link do episódio. Arrasou nesse encerramento, hein, Leonardo? No próximo episódio eu vou lembrar a fala toda. Eu quero ver. Desafio. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.